À mesa de jantar, as risadas começaram baixas, quase disfarçadas de provocações casuais, mas cresceram até que eu fosse o centro da diversão deles. O irmão da minha esposa recostou-se, taça na mão, e disse alto o suficiente para todos ouvirem: bem, pelo menos ele é consistente. Sempre seguro, sempre previsível. Dá até para acertar o relógio por ele, não dá? Os outros riram, e eu notei o leve sorriso da minha esposa, não cruel, mas também sem me defender. Meu nome é Martin. Tenho 43 anos e trabalho na Arlow Distribution há 15 anos. Mantive meu emprego estável, cumpri minhas responsabilidades sem escândalo ou fracasso. Ainda assim, naquela sala de jantar, nada disso importava. Para eles, estabilidade era apenas outra palavra para mediocridade. Vamos lá, Martin, comentou meu sogro. Você nunca quis arriscar? Fazer algo ousado, uma vez na vida. O garfo dele bateu no prato como se pontuasse o desafio. Eu não respondi. Não porque me faltassem palavras, mas porque sabia que seriam desperdiçadas. Eles não perguntavam para me ouvir, perguntavam para se lembrar de que estavam acima de mim. Por dentro, porém, meus pensamentos eram afiados. Eu queria dizer: riscos? Já vi homens como vocês perderem tudo por orgulho. Eu escolhi não fazer isso. Mas em vez disso apenas assenti, o tipo de gesto que deixa o momento passar sem escalada. É disso que falo, acrescentou logo meu cunhado, animado com o meu silêncio. Nenhuma luta nele. Só, levando a vida. A mesa explodiu em gargalhadas novamente. Minha esposa baixou os olhos, desconfortável, mas não falou. Nenhuma palavra em minha defesa. Mastiguei devagar, sem sentir gosto. As palavras dele circulavam como vespas, mas recusei-me a reagir. Eu sabia que seria dar a eles exatamente o que queriam, uma resposta que poderiam distorcer em mais ridículo. Não leve pro lado pessoal, Martin, disse meu sogro com um sorriso sem gentileza alguma. A gente só gosta de um pouco de emoção. Você é confiável. A pausa antes da última palavra deixou claro que ele queria dizer chato, sem graça, inferior a eles. Deixei o silêncio se instalar. Para eles, silêncio significava derrota. Mas aprendi que silêncio também compra espaço para pensar. Dentro da minha cabeça, marquei cada riso, cada sorriso irônico, cada comentário cortante. Eles achavam que estavam seguros em sua superioridade, mas a superioridade é frágil. O orgulho racha quando a pressão aumenta, e eu já tinha visto as fissuras na vida deles que se recusavam a admitir. Então permaneci calmo, contido e quieto. Deixei que acreditassem que haviam vencido naquela noite, que a zombaria havia me reduzido a nada além da piada da família. Mas, ao pousar meu garfo, fiz um voto silencioso. Eles não faziam ideia de quão rápido a fortuna pode mudar, ou de como o silêncio pode se transformar em força quando as mesas finalmente se viram. Uma semana depois daquele jantar, encontrei-me sentado novamente diante do meu cunhado. Ele vivia do som da própria voz, e eu havia aprendido, ao longo dos anos, que a melhor maneira de descobrir a verdade era deixá-lo continuar falando. Você não acreditaria no negócio que fechei no mês passado, vangloriou-se, girando o copo como se fosse parte da apresentação. Maior carregamento que já administramos. As margens nesse? Insanas. É isso que acontece quando você é ousado, Martin. Você devia tentar um dia. Assenti levemente, mantendo minha expressão neutra. Ele confundiu meu silêncio com admiração. Mas por trás de suas palavras, ouvi outra coisa, tensão. Ele mencionou atrasos, depois os descartou como menores. Reclamou de um fornecedor que de repente ficou ganancioso. Eu arquivei cada detalhe, como alfinetes em um quadro. Claro, acrescentou com um sorriso, você não saberia a primeira coisa sobre correr atrás de números assim. Está feliz naquele trabalho de armazém, mantendo caixas em movimento. Sorri de leve. Mas continua em movimento. Ele riu como se eu tivesse provado o ponto dele. Mas para mim, a diferença era clara. As vitórias dele viviam em manchetes, as minhas na consistência. Já vi homens com grandes declarações desmoronarem sob o peso do que prometeram.
Mais tarde naquela semana, ouvi uma conversa em um café. 2 fornecedores atrás de mim reclamavam de pagamentos atrasados. Um nome apareceu mais de uma vez, a empresa da minha família por afinidade. Não me virei. Apenas mexi o café e pensei, então as rachaduras estão se espalhando. Em casa, minha esposa comentou de passagem que o irmão estava estressado. Disse isso da mesma forma que as pessoas falam que o clima anda ruim, casualmente, sem ligar os pontos. Ele trabalha tanto, disse, defendendo antes mesmo que eu abrisse a boca. Você devia dar algum crédito a ele. Dou, respondi de forma serena. Mas trabalhar muito nem sempre significa trabalhar com inteligência. Ela franziu a testa para mim. Você não entende. Ele está construindo algo grande. Eu não discuti. Não havia motivo. Ela via ambição como genialidade e firmeza como monotonia. Cresceu em uma família que media valor pelo quanto se exibia. Mas eu já tinha visto esse padrão antes, homens correndo rápido demais, confundindo movimento com progresso. Meu sogro gostava de falar sobre ousadia, sobre riscos e as recompensas que seguiam. Mas ousadia sem cálculo se torna imprudência. Naquela noite, deitado na cama, pensei na minha própria carreira. Ninguém na minha empresa jamais me chamou de visionário. Mas confiavam em mim. Sabiam que, quando eu prometia algo, aquilo seria entregue. E, no longo prazo, confiança dura mais que barulho. As rachaduras no orgulho deles eram pequenas agora, quase invisíveis. Mas eu tinha paciência para esperar. Rachaduras nunca permanecem pequenas quando a fundação é fraca. Era tarde de uma noite quando minha esposa finalmente falou o que vinha fervendo havia semanas. Ela fechou o livro que fingia ler e se virou para mim. Martim, por que você nunca se impõe? No jantar, quando meu pai ou meu irmão falam coisas, você só fica lá sentado. Você tem ideia de como isso parece fraco? As palavras dela me atingiram mais forte do que eu esperava. Não porque fossem cortantes, mas porque carregavam decepção. Estudei o rosto dela e perguntei em voz baixa, você acha que silêncio é fraqueza? O que mais seria? Ela insistiu. Eles riem, te provocam, e você deixa. Você não reage, não corrige nada. Você apenas engole. Sabe como isso me faz parecer? Deixei a pausa se estender. Então disse, não é fraqueza. É escolha. Se eu respondo a cada provocação, eles vencem 2 vezes, uma quando me ridicularizam, e outra quando mostro que me afetaram. Ela balançou a cabeça. Isso parece desculpa. Um homem deveria se defender. O tom dela não foi cruel, mas era claro para onde pendia a lealdade. Para as vozes mais altas que a minha, o tipo com que ela cresceu. Senti a distância se abrir, não de forma dramática, mas em um reconhecimento silencioso de que a mulher com quem me casei não me enxergava por completo. Você quer que eu lute nos termos deles, falei. Mas esse é o jogo deles, não o meu. Talvez você devesse tentar jogar o jogo deles, ela murmurou. Pelo menos assim eles talvez te respeitassem. Olhei firme para ela. Respeito construído em barulho não é respeito. É teatro. E teatro não dura. Ela não respondeu. Virou-se de volta para o livro, embora eu soubesse que não estava lendo. Deitei ao lado dela em silêncio, o quarto pesado de palavras não ditas. Por dentro, senti a pontada da traição, não uma dramática, mas uma fratura sutil. Ela já tinha ficado ao meu lado antes, mas agora ouvi na sua voz o eco do pai e do irmão. Os julgamentos deles haviam se infiltrado nela, moldando a forma como me via. Não a confrontei mais. Não adiantava tentar puxá-la de volta para o meu lado com argumentos que ela não queria ouvir. Em vez disso, escutei o silêncio dela, da mesma forma como havia escutado o deles. E decidi, naquele momento, que não buscaria validação na arena deles. Minha força não estava em gritar mais alto. Minha força estava na paciência, em saber que o tempo revela mais verdade do que qualquer barulho poderia revelar. Apaguei a luz e fechei os olhos. Ela se mexeu, inquieta, mas permaneci imóvel.
A distância havia entrado em nosso casamento, e eu podia sentir que crescia. Não a impedi. Apenas anotei, mais uma rachadura em uma fundação já enfraquecida. Encontrei um antigo colega numa tarde, um homem que agora cuidava de contas para vários fornecedores. Trocamos as gentilezas de praxe antes que o tom dele mudasse. Martim, você não ouviu isso de mim, disse em voz baixa, mas a empresa da sua família por parte da esposa está esticada demais. Eles têm feito empréstimos contra contratos que ainda não foram liquidados, pagando fornecedores com atraso. Alguns estão ameaçando sair de vez. Mantive a expressão neutra. Está tão ruim assim? Ele assentiu. Pior do que eles admitem. O orgulho cobre rachaduras, mas só por um tempo. Agradeci e nos despedimos, mas as palavras dele ficaram comigo. Não foi surpresa, eu já tinha visto indícios, mas ouvir aquilo confirmou o que eu suspeitava. O império deles estava construído mais na fanfarronice do que no equilíbrio. Naquele fim de semana, meu cunhado me encurralou em uma reunião. Estava de ótimo humor, falando mais alto do que todos, como se apenas o volume fosse capaz de segurar o mundo inteiro. Martim sorriu, batendo no meu ombro. Talvez um dia você aprenda como os negócios de verdade são feitos. Não se escondendo em armazéns, contando caixas, mas fechando acordos que mudam o jogo. Ainda com medo do risco? Olhei para ele com calma. Prefiro saber o chão em que estou pisando. Ele riu. É por isso que você nunca vai avançar. O seguro, Constante Martim. Um homem que troca ambição por segurança. Deixei que tivesse o momento dele. Ele confundiu meu silêncio com rendição, sem saber que era observação. A arrogância deixa os homens cegos, e a dele já o cegava para as paredes que se fechavam. Minha esposa observava a cena do outro lado da sala. Não interveio, embora eu tenha notado seus olhos se estreitarem quando a risada do irmão ecoou. Ela começava a perceber a tensão por trás das piadas, embora não admitisse em voz alta. Mais tarde, quando perguntou, por que você deixa ele falar com você assim, respondi simplesmente, porque ele precisa acreditar que estou abaixo dele. Isso o ajuda a ignorar o que realmente está acontecendo. Ela não insistiu, mas viu desconforto piscar em seu rosto. Naquela noite, sentei em silêncio com meus pensamentos. O alerta do meu colega ecoava ao lado da fanfarronice do meu cunhado. Orgulho e imprudência formam uma dupla perigosa, e eu não tinha dúvida de que o caminho deles levava ao colapso. Não senti triunfo com a ideia. Não era alegria em vê-los falhar, era inevitabilidade. Tinham construído a confiança em dívida e exibicionismo, confundindo barulho com força. E barulho sempre se apaga. A queda deles já não era uma possibilidade distante. Estava próxima, mais próxima do que eles percebiam. E quando chegasse, não viria com sinos de alerta ou um colapso dramático. Viria silenciosa, da mesma forma como as rachaduras se espalham até que a estrutura não aguente. Eu sabia, então, que meu papel não era impedir. Meu papel era esperar. Os primeiros sinais vieram silenciosos, como tremores antes de um terremoto. Ouvi sussurros do trabalho, demissões da empresa da família da minha esposa, departamentos inteiros reduzidos com pouco aviso. Uma semana depois, rumores de um processo chegaram até mim por um colega. Clientes estavam recuando, fornecedores ficando inquietos. Nada disso me chocou. O que me surpreendeu foi a rapidez com que as histórias se espalharam, cada uma arrancando um pedaço da imagem de força que eles se esforçaram tanto para projetar. Em casa, minha esposa ficou inquieta. Dobrava roupas com movimentos mais duros, ficava tempo demais olhando para o telefone. Você ouviu alguma coisa sobre a empresa? Perguntou uma noite. Ouvi coisas, respondi com cuidado. Rumores não significam muito, retrucou rápido, quase ensaiada. Eles só têm inveja do que meu pai e meu irmão construíram. Ou eu disse, mantendo a voz firme, eles estão vendo rachaduras que você não quer ver. Ela ficou em silêncio. O silêncio não significava concordância, significava que estava dividida, puxada entre a lealdade à família e a verdade que se apertava ao redor dela. No jantar de família seguinte, o espetáculo continuou como se nada tivesse mudado.
Meu cunhado se gabava de planos de expansão, de negócios, logo ali na esquina. Suas palavras eram mais altas, mais rápidas, quase desesperadas. Meu sogro assentia, embora eu percebesse a tensão no maxilar, o jeito como o sorriso sumia quando ninguém olhava. Quando alguém mencionou as demissões, meu cunhado descartou com um gesto. Apenas enxugando, disse. Cortando gordura para crescermos mais leves, mais fortes. Isso é negócio. Ouvi em silêncio, meu rosto inexpressivo. Por dentro, porém, reconheci a negação. Era a mesma que já tinha visto antes em homens incapazes de aceitar que seu império estava encolhendo. O orgulho não se dobra fácil, prefere quebrar. Minha esposa sentava ao meu lado, rígida. Quando o irmão fez mais uma piada sobre meu empreguinho seguro, sua risada soou forçada. Ela já não estava mais cega, não completamente. Só não sabia de que lado da verdade ficar. Naquela noite, quando estávamos sozinhos, ela sussurrou, e se as coisas estiverem piores do que eles dizem? Não respondi de imediato. Então disse, se estiverem, fingir o contrário não vai salvá-los. Ela se virou, como se minhas palavras fossem pesadas demais para encarar. Não senti triunfo por estar certo. O que senti foi clareza, o conhecimento calmo de que as paredes deles estavam tremendo, e eles eram orgulhosos demais para admitir. Não pressionei, não zombei. Deixei o silêncio fazer o trabalho. Porque eu sabia o que estava vindo. E sabia que, quando a negação finalmente desabasse sob o peso da realidade, a última coisa que eles lembrariam com orgulho seria a risada às minhas custas. As semanas que se seguiram trouxeram notícias que eu não precisei procurar. Elas se espalharam sozinhas. A empresa deles havia perdido 2 de seus maiores contratos, os credores ficaram nervosos e as linhas de crédito começaram a apertar. Quando os fornecedores pararam de estender prazos, o colapso já não era um rumor, era real. O que mais me marcou não foi a velocidade, mas o silêncio. As mesmas vozes que antes enchiam salas de risadas às minhas custas agora carregavam apenas inquietação. Eu estava sentado no meu escritório certa noite quando o telefone tocou. O nome na tela me fez parar, meu cunhado. Por um instante, pensei que ele tivesse me ligado por engano. Mas quando atendi, o tom dele não deixou dúvidas. Martim, já faz um tempo. Nós, estamos em uma situação. A voz que antes transbordava arrogância agora se quebrava de hesitação. Não me apressei em preencher o silêncio. Ele pigarreou e tentou de novo. Os bancos estão saindo. Negócios em que contávamos, sumiram. Achamos que tínhamos mais tempo. Não tínhamos. E agora, precisamos de orientação. Precisamos de alguém que saiba o que fazer. O peso das palavras pairou entre nós. Antes, ele ria da minha cautela, da minha suposta visão estreita sobre riscos. Agora, pedia justamente por essa firmeza. Recostei-me na cadeira, estável. Entendo, disse simplesmente. Conte-me o que aconteceu. Nos 10 minutos seguintes, ele despejou tudo. Negociações fracassadas, fornecedores exigindo pagamento antecipado, funcionários ameaçando sair. Sua voz ficava menor a cada detalhe, como um homem finalmente forçado a despir-se do orgulho. Nos encontros de família, a mudança era ainda mais visível. Os sorrisos de escárnio tinham desaparecido. Minha cunhada falava baixo, quase com desculpas. Os mesmos parentes que antes exaltavam a ousadia dele agora trocavam olhares preocupados, conversas abafadas. A risada que antes circulava à minha volta como alvo tinha sumido, substituída por uma inquietação que ninguém ousava nomear. Não zombei. Não os relembrei de suas palavras. Apenas ouvi, nada mais. Quando meu cunhado finalmente ficou sem fôlego, fez a pergunta que eu já sabia que viria. Você pode nos ajudar? Apenas nos apontar a direção certa. Deixei um longo silêncio se estender. Não cruel, apenas medido. Vou pensar, disse com calma. Mas vocês terão que ser honestos. Todos vocês. Sem mais fingimentos. Houve silêncio na linha, mais pesado do que qualquer coisa antes. Nós entendemos,
ele sussurrou. A ligação terminou, e eu fiquei sentado na quietude. A dinâmica de poder tinha mudado, não por vingança, não por confronto, mas pelo tempo e pela verdade. Pela primeira vez, eles tinham vindo a mim não como alguém para zombar, mas como alguém em quem se apoiar. Eu não levantei a voz, nenhuma vez. Não precisei. A sala já tinha ficado em silêncio no instante em que me recostei, cruzei as mãos e disse que não faria mais o papel de tolo. Por tempo demais, fui o alvo fácil, o calado que podiam desprezar ou usar quando convinha. Isso tinha acabado. Vocês precisam de mim, falei, medido e firme. Mas não entro nisso a menos que fique claro, não sou bode expiatório. Não desta vez, nunca mais. Minha esposa me olhou, e pela primeira vez em anos vi a máscara dela cair. Orgulho e vergonha abrigavam em seu rosto, os lábios se abrindo como se fosse argumentar, mas se fechando quando a verdade pesou mais do que a negação. Ela sabia o que tinha feito, como tinha ficado contra mim, me diminuído, tratado meu silêncio como fraqueza. Você acha que conseguimos sem você, murmurou o irmão dela. As palavras pairaram no ar como fumaça, mas não tinham fogo. Até ele sabia a verdade. Inclinei-me para a frente, deixando o peso de cada sílaba pousar. Vocês não conseguem. Não sem alguém que ainda tenha nome neste mercado. Não sem alguém que não queimou todas as pontes atrás de ganhos imediatos. Clientes retornam minhas ligações porque confiam em mim. Colegas escutam porque conquistei isso com anos de consistência. Disciplina. Você não recupera isso exigindo, recupera provando. E nenhum de vocês provou. Eles se remexeram nas cadeiras. Minha esposa desviou o olhar, olhos úmidos mais duros, lutando para conciliar o homem que tinha desprezado com o que agora estava diante dela, inabalável. Então aqui estão os termos, continuei. Sem interferência. Sem jogadas de bastidor. Se eu assumir, é sob minha liderança, minha estratégia e meu cronograma. Querem resultados? Sigam minha direção. Querem estabilidade? Respeitem os limites que estabeleço. No momento em que eu sentir sabotagem ou manipulação, eu saio. E quando eu sair, isso desmorona comigo. O silêncio foi mais cortante dessa vez, pesado de reconhecimento. Eles não estavam diante do homem que pensavam poder dobrar. Estavam diante da única voz firme numa casa cheia de rachaduras. Minha esposa enfim falou, a voz baixa. Você deixaria tudo cair mesmo? Encarei-a sem piscar. Se for para me proteger de ser enterrado junto, sim. Não vou ser arrastado por erros que não cometi. Por um longo momento, ninguém respondeu. Não precisavam. A verdade estava entre nós como pedra, a sobrevivência deles dependia justamente do homem que tinham subestimado. E pela primeira vez, senti a mudança, o controle repousando exatamente onde sempre deveria ter estado. Eu os vi se desfazerem pedaço por pedaço, da mesma forma que se vê uma tempestade destruir um jardim. Não foi rápido, e no começo também não foi barulhento. Mas o dano era certo. As risadas deles tinham secado muito antes que alguém percebesse. Quando finalmente intervi, não foi com voz alta ou exigência. Fiz porque até o silêncio tem limite, e às vezes força significa decidir quando agir. A casa estava tensa naquela noite. Meu genro sentava-se à mesa, no mesmo lugar onde antes zombara de mim, me chamando de fracassado. Desta vez, suas mãos tremiam enquanto tentava defender decisões que haviam deixado o lado da família dele em dívidas e humilhação. Minha filha, que antes desviava o olhar de mim como se tivesse vergonha de me chamar de pai, agora voltava os olhos para mim com algo que eu não via há anos, esperança. Não me vangloriei. Apenas mostrei o que ainda poderiam salvar se parassem de perseguir orgulho e começassem a ouvir. A mesma voz firme que tinham desprezado tornou-se o único ponto de apoio na sala. A ironia não me escapou. O homem de quem riram havia se tornado o único firme o bastante para puxá-los de volta do colapso. Meus cunhados ficaram incomumente calados. Seus sorrisos de escárnio tinham desaparecido, substituídos por um desconforto que não conseguiam esconder.
Respeito era uma palavra forte demais, mas um reconhecimento relutante ocupava o espaço onde antes vivia zombaria. Cada pergunta que me faziam carregava um peso que antes me negavam. E quando eu respondia, fazia sem malícia. Não era vingança o que ouviam, era o som da verdade que tinham ignorado por tempo demais. Mais tarde, quando os outros já tinham ido e o ar finalmente estava quieto, minha esposa sentou-se diante de mim. Seus olhos carregavam anos de distância, e pela primeira vez vi ali o arrependimento escrito sem disfarce. Você nunca revidou, ela sussurrou, quase como uma confissão. Achei que significava que você era fraco. Mas você foi mais forte do que todos nós, não foi? Não respondi de imediato. Palavras não eram necessárias. Ela entendeu que minha força nunca foi sobre barulho, nunca sobre provar algo na mesa deles. Sempre foi sobre permanecer firme, deixando o tempo expor o que a arrogância não podia esconder. Quando me levantei para sair da sala, não senti triunfo, apenas um equilíbrio silencioso restaurado. Eles tinham zombado do meu silêncio, mas no fim, o silêncio sobreviveu ao orgulho deles. O colapso deles havia provado tudo o que eu nunca precisei dizer em voz alta. Eu já não precisava explicar quem eu era, ou o que carregava dentro de mim. Eles já sabiam. E pela primeira vez em anos, isso era suficiente.